Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição falando de um caso impressionante que, aliás, teve grande repercussão e destaque durante esta semana. Um jovem médico de 28 anos decidiu tirar o passaporte português. Até aí tudo bem. Mas quando ele foi atrás dos documentos necessários, ele acabou descobrindo seus verdadeiros pais. Olha só que história. Isso porque ele havia sido vítima de uma adoção ilegal. Vamos ver aí essa reportagem. A vida de um jovem médico mudou de forma inesperada após uma descoberta chocante. Em 2023, João buscava pela sua cidadania portuguesa por ancestralidade e um dos documentos necessários era a certidão de casamento dos pais. Quando ele recebeu o documento, desconfiou que havia sido adotado. Na certidão constava que sua mãe era divorciada, e ela nunca havia dito isso para ele, e descobriu também que ela era 9 anos mais velha do que dizia. Confuso, João decidiu publicar sua história nas redes sociais e ver se alguém o ajudava a descobrir a verdade. As pessoas que assistiram os vídeos na internet confirmaram as suspeitas de que ele foi vítima de uma adoção ilegal. O médico resolveu questionar os pais, que não admitiram e se negaram a realizar o teste de DNA. A tia paterna de João confirmou a história da adoção ilegal. Após descobrir que sua vida inteira foi feita de mentiras, João iniciou uma jornada para descobrir quem eram seus pais biológicos e onde eles estavam por meio de um exame genético. O laboratório de genética comparou o material de João com 400 mil perfis, até chegar no nome dos tataravós. Pelas redes sociais, João encontrou o nome do possível bisavô e entrou em contato com vários descendentes para descobrir a verdade, até que um rapaz respondeu e disse que João poderia ser filho de seu irmão. Quando foi realizado o teste de DNA, a paternidade foi confirmada. Giovanni, o pai biológico de João, deu pistas sobre o paradeiro da mãe biológica e revelou que ele teve um relacionamento fora do casamento com ela. E assim, João nasceu. Também pela internet, o rapaz encontrou a mãe biológica e após 28 anos, Ana, a mãe de João, finalmente reencontrou o filho. Os dois realizaram um exame de DNA que confirmou que ela era realmente a mãe do médico. Olha, e parece mesmo a história de um filme ou então de uma novela, não é mesmo? Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o personagem principal dessa história, como eu disse, impressionante, que é o médico João Malman. Boa tarde, João, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Imagina, o prazer é meu. Obrigado aí pela oportunidade. João, antes de tudo, acontecer, uma curiosidade que eu tenho é saber se você já tinha alguma desconfiança. Em algum momento da sua vida, você suspeitava que as pessoas que te criavam não eram seus pais? Então, Kleber, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, eu sempre desconfiei, porque... uma coisa que eu gosto de ressaltar é que o problema não é ser adotivo, né? Adotar é um ato incrível, é um ato muito bom. O problema foram as condições em que isso aconteceu no meu caso, as mentiras que estavam relacionadas a isso, e o fato de que eu também passei por diversos abusos durante a infância, gerados pelos meus pais adotivos. E justamente esses abusos físicos e psicológicos, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe adotiva, sempre me fizeram acreditar que eu estava deslocado naquela família, que eu não pertencia àquele meio, porque eu nunca fui tratado como pertencente. Infelizmente, eu tive que passar por coisas muito ruins, em especial na infância, né, até eu poder me desvencilhar deles, até quando eu fui estudar fora, né. Passei por situações horríveis que nenhuma criança, nenhum ser humano deveria passar, de ser enforcado pelo próprio pai, humilhado pela própria mãe constantemente. Inclusive, os abusos psicológicos da minha mãe me maltrataram muito mais do que os abusos físicos que meu pai fez. E além desses abusos que me faziam sentir deslocado, eu também sempre tive uma desconfiança pelo fato de que não existia nenhuma foto da minha mãe grávida, nenhuma foto dela na maternidade, nada, né? Inclusive, a história do meu nascimento era muito esquisita, era muito mirabolante. Eles contavam que eu era de uma gestação trigemelar, que a gente teve transfusão feto-fetal, que eu acabei nascendo em casa porque não teria dado tempo de chegar ao hospital, mas tudo pra mim não faz nem um pouco de sentido, porque, primeiro, eu fui uma criança muito fotografada, principalmente quando eu era recém-nascido, a cada 2 segundos tinha uma foto nova, pra mim não fazia sentido que não existisse nenhuma foto dessa mulher grávida, né? E também pelo fato de que, cara, eu sou profissional da saúde, meus 2 pais
adotivos são profissionais da saúde, ele é médico, ela é assistente social e psicóloga, por incrível que pareça. E eu não consigo entender como que uma gestação de risco, como que duas pessoas da saúde que estavam vivendo uma gestação de risco, né, de trigemelares, transfusão feto-fetal, não identificaram nenhum tipo de sinal de trabalho de parto que indicasse que eles deveriam ir para a maternidade antes, a ponto de não dar tempo de chegar no hospital e ter que parir em casa. Então, isso na minha cabeça não faz sentido, nunca fez. Eu questionei eles durante a minha vida inteira, desde que eu era criança, eu perguntava pra minha avó, eu perguntava pra eles e todo mundo falava pra mim que não, que nada a ver, isso é coisa da tua cabeça, para de falar nisso, e desconversavam. Então, sim, sempre teve essa desconfiança, mas isso tudo veio à tona realmente a partir de dezembro de 2023. Legal, João. E antes de fazer a próxima pergunta, eu quero dar os parabéns pela sua postura em relação à adoção. Como você disse, quando feita legalmente, né, dentro de todas as regras da lei e quando é uma decisão pensada e responsável, sempre é muito bem-vinda. Então eu continuo dizendo, perguntando para você, né, para tirar o passaporte português, você precisou, né, da certidão de casamento da sua mãe e foi esse documento que deu a certeza que você não era filho dessas pessoas que te criaram. Como foi essa descoberta para você? Como foi esse momento? Na verdade, esse documento de certidão de casamento não me deu a certeza de que eu era adotado. Me deu a certeza de que eles mentiram sobre a própria vida para mim. Eu, através desse documento, porque tinham muitas incongruências com as histórias que eles me contavam, eu acabei descobrindo que a minha mãe tinha inventado uma grande mentira sobre a própria vida, né? Ela abandonou uma família há mais de 30 anos lá no Rio Grande do Sul, deixou os pais dela falecerem, achando que um dia iam conseguir encontrá-la de volta, né? E quando eu descobri que ela realmente mentiu tudo, porque ela falava, isso é uma coisa que todo mundo na cidade de Guarapuava, que é onde eu nasci, sabia. Ela fazia questão de falar para todo mundo que ela nasceu numa família muito rica, que os pais tinham terras no Uruguai, e que depois que o pai faleceu subitamente, a mãe acabou perdendo toda a riqueza no jogo. E essa era a história da vida dela, né? Ela nunca falava muito dos pais dela pra mim, inclusive, né? Assim, teve uma vez que eu vi a foto dos meus avós maternos, que ela me mostrou, e depois, em dezembro de 2023, acabei descobrindo que eles nem eram os meus avós, as pessoas que ela me mostrou. Ela falou como se eles tivessem morrido antes do meu nascimento, mas eu acabei descobrindo que o meu avô morreu em 2011 e a minha avó só em 2022, se não me engano, ou 2020, agora não lembro. Mas assim, me privou a oportunidade de ter família, avós, pessoas que poderiam estar ali comigo e não tiveram, né, durante toda a minha vida. Eu cheguei a conhecer essa família é incrível. Eu considero eles como sendo minha família também hoje em dia. Eles me apoiam, me dão carinho de uma maneira inimaginável e eu sou muito grato por isso. Mas, então, depois que eu tive essa confirmação de que eles mentiam tanto sobre a própria vida, eu pensei, cara, se eles são capazes de mentir sobre isso, eles são capazes de mentir sobre qualquer coisa. E como eu sempre tive essa desconfiança, e depois de eu investigar muita coisa sobre a vida deles, que foi me deixando cada vez mais assustado, eu decidi que eu iria conversar com eles e questionar. Falar assim, olha, eu tenho motivos para acreditar que eu realmente não, que eu sou adotado. Vocês vão me falar ou como é que vai ser? Essa conversa foi particularmente horrível. Infelizmente, eu acabei postando alguns trechos dessa conversa, que graças a Deus eu gravei, porque senão eu não teria como me defender agora. Em que, nessa conversa, meus pais admitem os abusos que eles cometeram contra mim. É muito triste reescutar essa conversa. Eu não consegui falar e, ao final dessa conversa, eu saí sem resposta alguma. Eles não me deixaram falar nada e não me permitiram saber a verdade. Eu saí de lá profundamente humilhado, arrasado. E eu decidi que, 2 dias depois, eu decidi que eu ia fazer um post no Instagram. Porque eu falei assim, cara, eu tô muito cansado de mentira e segredo, sabe? A minha vida inteira eu passei escutando, sempre depois de cada abuso horrível que eu passava durante a infância, eu escutava a minha mãe olhar dentro do meu olho, mesmo quando eu era muito pequena e ela era mais alta que eu, ela agachava e falava: tu não tem que falar nada pra ninguém. O que acontece na nossa família não é dar conta de ninguém. A família dos outros é pior, tu tem que ficar quieto. Então eu passei a vida inteira escutando que eu deveria ficar quieto, calado. Então falar pela primeira vez foi libertador, mas ao mesmo tempo muito difícil. Esse post repercutiu de uma maneira muito intensa no Instagram, principalmente lá na minha cidade, mas repercutiu de uma maneira que me surpreendeu, muito mais do que eu achei que fosse repercutir, né? E nisso eu ainda nem falava da adoção, assim, falava que eu achava que eu era adotado, né? Por causa dessa repercussão, eu fui de pessoa em pessoa que era próxima da família na época do meu nascimento para perguntar. Eu realmente, eu sou adotado? Porque eu tenho motivos que sou para achar que sou. Até que várias pessoas confirmaram pra mim, porque se convalesceram com o que eu tinha postado, acredito eu, e confirmaram pra mim que realmente eu era adotado. E depois disso, eu comecei essa minha
busca incessante até encontrar meus pais biológicos. E depois disso eu acabei confirmando que todos os meus documentos de nascimento eram falsificados, né? A minha declaração de nascido vivo era falsificado. Meus pais cometeram, inclusive, falsidade ideológica, falsificação de documento público, além da adoção ilegal. Que história E impressionante. um documento foi levando ao João. outro. Que história Exatamente. impressionante, hein? Olha só, e agora... É incrível, cara. Incrível mesmo. E, João, finalmente você foi e encontrou seus pais verdadeiros. Como é que foi esse encontro e como é a sua relação com eles? Primeiro eu encontrei o meu pai, né? O meu pai, ele... eu encontrei ele através de genealogia, que foi basicamente o que vocês citaram agora há pouco, sobre os exames de DNA e tudo mais. Basicamente, como é que funciona, né? Eu cadastro meu DNA em uma plataforma que compara o meu DNA com todos os DNAs que são cadastrados nessa plataforma também. E as pessoas que têm DNA compartilhado comigo, eles conseguem estimar um grau de parentesco. Eu identifico quem são matches de DNA meus e quem são matches entre si. Se essas pessoas todas são matches entre si, significa que a gente tem pelo menos um familiar em comum com essas pessoas. E eu monto a árvore genealógica de todas essas pessoas para poder encontrar o nosso elo em comum, descer esse elo comum até encontrar a minha família direta. Isso é uma coisa que é muito mais difícil do que parece falando, né? Falando assim de uma maneira parece muito simples, né? Mas a gente teve que montar, eu fiz isso com a ajuda da Andrea e da Marli, a gente teve que montar centenas de árvores genealógicas até a gente conseguir chegar perto da minha família biológica. E daí aconteceu aquilo que vocês comentaram ali agora há pouco, né? Que a gente acabou encontrando primeiro o meu tio, que é irmão do meu pai, que quando eu contei a história para ele e as datas batiam, as histórias batiam, ele falou que achava que eu poderia ser filho do irmão dele, Giovanni. A gente fez um teste. Aí a primeira vez que eu vi o meu pai foi através de uma videochamada em que a gente fez o exame de DNA, o teste do Genera, né? E para eu poder ensinar eles a fazer a coleta, ele e o meu irmão. E foi muito legal, assim, porque eu fiquei muito surpreso do fato de que ele queria me ver, de que ele queria saber quem era eu. Porque durante toda essa caminhada que eu tive, por todos os tempos eu não achei em nenhum momento que nem meu pai nem minha mãe queriam saber de mim, sendo bem sincero. Eu tava preparado pro pior cenário possível. Mas meu pai até deu uma declaração depois, falando que quando eu cheguei até ele e ele soube que eu queria conversar com ele, ele falou: isso me tirou um peso muito grande das costas, porque eu procuro ele há 28 anos. E isso é genial. E daí quando ele conversou comigo, a primeira coisa que ele falou assim: nossa, então essa é a tua cara. Eu achei muito engraçado a curiosidade dele, assim, o fato dele querer saber como eu sou. E naquele momento eu fiquei um pouco apreensivo, assim, não sabia o que esperar, eu não sabia, não tinha confirmação de que ele realmente era meu pai biológico, né? Então tava muito nervoso, assim. Aí depois de alguns dias a gente veio a confirmação, que foi aquela que vocês mostraram no vídeo agora há pouco, de quando saiu o resultado e foi incrível. E daí quando saiu o resultado foi alegria, surpresa, por algum motivo, sei lá, não sei se autoproteção, eu achei que não fosse dar certo, que não fosse ele meu pai. Mas foi só alegria. E Olha. agora o relacionamento é muito legal, porque eu converso principalmente muito com os meus irmãos, por parte de pai, que são geniais, assim. Eu fiquei bem próximo deles, em especial do Adriano, que foi o primeiro que eu conversei. Eu tenho vários irmãos, inclusive, tenho vários sobrinhos, e isso me deixa profundamente feliz também. Eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação com o meu pai em específico, porque meu pai, pra vocês terem uma ideia, quando a gente foi cadastrar o DNA dele, ele não tinha nem e-mail. Então, assim, ele não tem WhatsApp, ele não tem e-mail, ele não tem nada. Então é um pouquinho mais difícil de conversar com ele, mas eu converso com ele ainda. E daí, depois disso, para encontrar minha mãe, meu pai deu as características da minha mãe, né? Ele sabia o nome dela, onde ela morava, que ela tinha uma outra filha que se chamava Lucinéia, um irmão que se chamava Geraldino e uma irmã que tinha sido assassinada pelo marido em 97 em Guarapuava. Com essas informações, a gente colocou num grupo de Facebook do Turvo, que é a cidade onde eles moravam na época, e em segundos depois a gente conseguiu identificar a minha irmã. Eu consegui conversar com a minha irmã, e daí ela, minha irmã, que não sabia que eu existia, conversou com a minha mãe, e daí eu fui falar com ela. Ela me passou o contato da minha mãe e eu fui conversar com a minha mãe. A primeira conversa com a minha mãe foi uma conversa muito triste. Eu fiquei muito triste, sabe, de escutar as coisas que ela tinha pra falar, porque essa mulher sofreu muito, sabe? Ela foi uma mulher, Kleber, que passou por muitas coisas na vida, que não teve oportunidades, que foi literalmente coagida dentro de uma maternidade por dois profissionais da saúde a entregar uma criança que ela não queria entregar. E eu me revolto muito com isso, sabe, Kleber? Porque eu sou um profissional da saúde. E imaginar que um profissional da saúde tenha coragem de agir de maneira tão antiética, pra mim é assustador, sabe? Eu acho que, assim, coagir uma mulher que está no puerpério, cheia de hormônio na cabeça, numa situação absurda de fragilidade, aconteceram diversos outros problemas específicos naquela data que
poderiam estabilizar ela, não só poderiam, como instabilizaram ela, né? Então, saber dessa história acabou me deixando muito triste. Mas, ao mesmo tempo, me deixou muito feliz, porque isso me faz ter muito orgulho da minha mãe. Isso faz ter muito orgulho de onde eu vim, de quem eu sou, né? Que bela declaração, que bela história, e mostra como a vida surpreende a gente, não é mesmo, João? E você agora, como profissional da saúde, pode ser um exemplo e ajudar também outras pessoas, outras mães principalmente, que estão nessa condição. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o João Malman, ele que é o personagem de uma história, como eu disse, de filme ou de novela, como você preferir. João, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez, parabéns por esse belo testemunho que você deixa pra gente. E eu que agradeço, Kleber, muito obrigado. Espero de verdade que eu possa lutar não só pelas mães, mas pelos filhos dessas crianças, dessas mulheres que foram retirados de suas mães biológicas. Espero de verdade. Obrigado. Com certeza vai. Grande abraço. Bom, olha só, agora essa outra história também impressionante, né? Um homem, ele fugia da polícia, mas acabou sendo atacado por um enxame de abelhas e não resistiu aos ferimentos. Isso aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Este carro com 191 quilos de maconha era conduzido por Rafael Casimiro, de 38 anos. Ele passava pela BR-376 em Vinhema quando desobedeceu a uma ordem de parada da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e fugiu por uma estrada vicinal. Enquanto era perseguido, o motorista abandonou o veículo e tentou escapar correndo por uma mata. Foi quando atingiu uma caixa de abelhas. Ele foi atacado pelos insetos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local onde funciona um apiário. O corpo de bombeiros foi acionado e os militares precisaram se paramentar para fazer a retirada do corpo. Policiais rodoviários também foram atacados pelas abelhas, mas somente um deles precisou ser hospitalizado com 70 picadas no rosto e no pescoço. Ele não corre risco de morte. O caso está em investigação. E agora é hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver as imagens, né, que são destaque nas redes sociais hoje. Olha só, agora a gente vai começar mostrando um crime revoltante. Um ladrão, ele invadiu uma casa no Rio de Janeiro e roubou, vejam só, uma cadeira de rodas. Ela pertencia a uma menina que sofre de paralisia cerebral. Vamos conferir essa história impressionante. As câmeras de segurança de uma casa registraram o momento que um homem empurra a cadeira de rodas e coloca em cima um ventilador e sacos de lixo. A casa na qual o ladrão entrou não tem portão, pois está quebrado, e por isso conseguiu acessar a residência e pegar a cadeira que estava no quintal. O equipamento é de Emily, que tem 8 anos. Ela tem paralisia cerebral e depende da cadeira de rodas para se locomover. A cadeira foi um presente do hospital em que Emily fez uma cirurgia e é adaptada para a condição dela. Apesar da gravidade do ocorrido, a polícia não foi acionada pela família e, infelizmente, por causa do crime, a avó não conseguiu levar a criança para uma consulta médica. Os vizinhos se sensibilizaram e divulgaram nas redes o número de telefone para a doação, para que a família possa comprar outra cadeira. Vamos ver outra história que vem lá do Rio de Janeiro. Um cavalo, ele parou o trânsito na ponte Rio-Niterói. O animal teve que ser resgatado. Vamos ver. Na ponte Rio-Niterói, um cavalo parou o trânsito nesta terça-feira. Nas imagens gravadas por um motorista, podemos ver o cavalo correndo na pista, em meio aos carros, situação que preocupou os motoristas que passavam pelo local. O cavalo parecia estar perdido e sem entender o que estava acontecendo. Segundo a Ecoponte, empresa responsável pela ponte, disse que o cavalo parou na rampa da Avenida Janes de Melo e o movimento de veículos teve que ser interrompido por alguns minutos para o resgate. Ninguém ficou ferido e o cavalo foi levado para um abrigo de animais. Ainda não se sabe quem é o proprietário do animal. A gente muda de assunto agora para falar de economia. Olha só, 90% do mercado financeiro avaliaram mal o governo Lula. O resultado é da pesquisa Quaest e que foi divulgada hoje. Vamos conferir. Segundo uma pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, a reprovação do governo federal entre os agentes do mercado financeiro
cresceu e chegou a 90%. No último levantamento, feito em março, a reprovação era de 26%. Outros 3% avaliam o governo Lula como positivo, e antes eram 6%, e para 7% é regular e em março eram 30%. A Quaest avalia que os números representam uma reação do mercado financeiro ao pacote de corte de gastos, apresentado na semana passada. Ainda segundo o levantamento, 86% dos entrevistados acreditam que Lula está preocupado com sua popularidade e 29% com o equilíbrio das contas públicas. A pesquisa também mostra que 41% dos entrevistados avaliaram como positivo o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma queda de 9 pontos percentuais em comparação ao resultado de março, quando eram 50%. O levantamento ouviu 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro em fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 29 de novembro a 3 de dezembro. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. Olha, e depois de uma tentativa fracassada de impor uma lei marcial, o presidente da Coreia do Sul está sofrendo uma grande pressão para deixar o cargo. Vamos conferir aí na reportagem. Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram uma moção de censura para destituir o presidente Yoon Suk-yeol, que decretou lei marcial na véspera e suspendeu a medida depois de algumas horas, após os protestos generalizados no país. O presidente conservador, muito impopular e com dificuldades para governar porque não tem maioria no parlamento, surpreendeu a população ao declarar lei marcial pela primeira vez em mais de 40 anos no país. Ele justificou as medidas pela ameaça da Coreia do Norte e por supostas forças antiestatais. Apesar do recuo, poucas horas depois, a decisão deixou o país em uma das piores crises políticas de sua história moderna e deixou o futuro de Yoon em suspense. Yoon Suk-yeol tentou um golpe por meio de traição, rebelião militar e violações de disposições constitucionais ilegais, incluindo a Lei de Segurança Nacional. O povo e a Assembleia Nacional frustraram com sucesso essa tentativa. Isso marca a primeira vitória. A moção para destituir o presidente foi preparada em caráter de urgência. O Partido Democrático exige a renúncia de Yoon e anunciou ações judiciais por insurreição contra o presidente, seus ministros da Defesa e do Interior, além de vários comandantes militares e policiais envolvidos. O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-yun, apresentou o pedido de demissão após a crise política provocada pela imposição da lei marcial. A maior organização sindical do país convocou uma greve geral por tempo indeterminado até que o presidente renuncie ao cargo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Pedro Veraldi. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Pedro. E a gente começa, falando de Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje a rodada é decisiva, né, Pedro? Muito bem-vindo novamente. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. A rodada começou ontem com a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena por 3-0 contra o Bahia. Mas os principais jogos acontecem hoje. Vamos conferir. Só faltam 2 rodadas para o fim do Brasileirão 2024. Mas ao contrário de outros anos, esta edição do Campeonato Brasileiro ainda tem disputa em todas as partes da tabela. Do título ao rebaixamento, passando pela briga de Libertadores e Sul-Americana, quase todos os clubes têm algo a disputar na 37ª rodada. Botafogo e Palmeiras são os únicos times com chances de ser campeões do Brasileirão. Os cariocas só dependem de si para serem campeões. O Fogão encara o Internacional no Beira-Rio e, caso vença, torce por um tropeço do Verdão contra o Cruzeiro para ser campeão com antecedência. O Palmeiras precisa vencer a Raposa e torcer por uma vitória colorada para assumir a liderança. Já na briga por Libertadores, o Corinthians torce para o rival Palmeiras vencer o Cruzeiro e garantir de vez a vaga no torneio continental.
Já as vagas para a Sul-Americana vão do 9º ao 14º colocado. Nessa parte, algumas equipes apenas cumprem tabela na reta final e já podem olhar para 2025 contando com a competição no calendário. É o caso de Vasco e Galo, que duelam esta noite. Na parte de baixo, 3 times lutam contra o fantasma da Série B. Bragantino e Criciúma, que já estão no Z4, e o Fluminense, que é o primeiro fora da zona. O Criciúma quer sair do 17º lugar e precisa vencer o Flamengo hoje, em Santa Catarina. Olha, infelizmente nem tudo é festa dentro de campo. Um desses jogos decisivos vai acontecer sem torcida, né, Pedro? O que é lamentável. Isso mesmo, Kleber. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje às 9h30 da noite. E a CBF já confirmou que a partida não vai ter público, por conta de uma briga das torcidas em outubro. Vamos ver. A CBF confirmou a decisão do jogo sem torcida no início da madrugada. O Cruzeiro e o governo do estado de Minas Gerais fizeram uma grande pressão para que o jogo tenha público, e a Confederação Brasileira de Futebol acatou o pedido. Mas ao enviar um ofício para a Polícia de Minas Gerais, as autoridades informaram que não teriam tempo para montar um esquema de segurança padrão, que acontece nos jogos oficiais. Com isso, foi mantida a decisão do jogo com portões fechados. A motivação se deu devido à emboscada da Mancha Verde, torcida organizada ligada ao Palmeiras, contra a Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, que aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Mariporã. Mais de 100 torcedores teriam participado do confronto, que acabou em 18 feridos e a morte de um torcedor cruzeirense. Dentro de campo, os times têm brigas diferentes no campeonato. O Palmeiras precisa vencer o jogo para chegar à última rodada com chances de ser campeão. Já do lado do Cruzeiro, só a vitória importa para jogar a Libertadores do ano que vem. Bom, Kleber, por enquanto é só. Uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Pedro. Até mais. Bom, de esporte, vamos falar também de qualidade de vida. Muita gente, né, sonha em ter um corpo saudável e bonito e até chega a frequentar uma academia, mas não vê resultado e acaba desistindo, desanimando. Uma pesquisa mostra que menos de 4% das pessoas que fazem matrículas em academias permanecem durante um ano. Vamos ver aí os detalhes com a Amanda Silva. A busca pelo corpo saudável e fortalecido tem crescido bastante nos últimos anos. A busca por academias e atividades físicas é cada vez mais constante. Mas você sabe quantas pessoas realmente permanecem com uma rotina diária de treinos e conseguem ver os resultados na saúde e no corpo? Uma pesquisa mostra que apenas 3,7% dos alunos permanecem um ano na academia. Sim, é um número alarmante, pois mostra que, embora exista uma consciência geral sobre a importância de se praticar atividades físicas, poucas pessoas conseguem estabelecer a rotina necessária para gerar os efeitos positivos almejados. E quando percebem que os resultados não estão aparecendo de forma visível, elas desistem. A genética, idade e a distribuição de músculos e gordura influenciam no efeito que muitas pessoas buscam. Outra condição que pode impedir os resultados são doenças. Algumas pessoas têm problemas e nem sabem disso. Treinam, se esforçam, mas nunca vão conseguir ver os resultados, mesmo que emagreçam. Por isso, além de um bom personal, é importante consultar um médico. Tá certo, então, e com essa dica muito valiosa, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!